Vamos iniciar agora a nossa aula sobre mudança de estado físico da matéria. Nas aulas anteriores a gente viu o conceito de quantidade de calor, medidas em calorias, vimos o significado de calor específico, capacidade térmica e vimos a equação fundamental da calorimetria. Também vimos que o ganho de calor pelos corpos, o ganho de energia de forma térmica, ele pode produzir três efeitos. Ele pode produzir o aquecimento, ele pode produzir a dilatação e agora nós vamos ver que ele pode produzir a mudança de estado físico também. Bem, primeiramente é importante a gente relembrar que são possíveis na natureza, nas situações comuns, três estados físicos para os corpos e as substâncias. O estado sólido é aquele em que as moléculas dos corpos estão firmemente ligadas umas às outras. Assim, o corpo mantém sua formação geométrica regular, a formação geométrica das suas moléculas, o que faz com que a forma e o volume desse corpo permaneça bastante rígido. Então, os corpos rígidos, aqueles corpos, uma pedra, um copo, uma parede, são corpos sólidos, são materiais sólidos. Se a gente pegar uma porção de terra, embora a porção de terra seja bastante flexível, os pedacinhos ali, as pedrinhas são sólidas, uma areia, por exemplo. Já os líquidos, aqui nós temos líquidos e gases que são chamados fluidos. Os líquidos são aquelas substâncias em que as ligações moleculares dessa substância ou desse material são mais flexíveis. Dessa forma, é possível que ele mude a sua forma. Geralmente ele mantém a forma do conteúdo do recipiente que contém o líquido. No entanto, o volume se mantém, porque as moléculas não são capazes, apesar de estarem numa ligação flexível, de se soltarem da estrutura molecular da substância. E finalmente, no estado gasoso, são aquele estado em que as ligações moleculares já são tão fracas que algumas porções do fluido podem se soltar, as moléculas elas estão livres, elas conseguem serem liberadas das outras porções, então elas podem se mover ocupando todo o volume do recipiente que contém, ou do ambiente que contém. Nesse caso, tanto a forma quanto o volume de gás se distribui no ambiente e não tem porções fixas. Então vocês veem aqui que se a gente avaliar o estado sólido em termos de forma e volume, o estado físico, o sólido é o que tem forma e volume constantes, enquanto que no líquido o volume se mantém, já a forma não se mantém. Já no gasoso, nem a forma nem o volume se mantém, porque um gás ele tende a ter a forma e ocupar todo o volume do ambiente no que ele está distribuído. Existe uma outra relação entre esses estados, que é o conteúdo energético dessa substância, das moléculas dessa substância. Então, quanto mais aqui do líquido para o gasoso, nós temos um maior nível energético, maior energia nas suas partículas. Por isso que quanto maior a temperatura, mais tende o corpo a se fundir em líquido ou a se vaporizar num estado gasoso. Então, no estado líquido, as moléculas tendem a ter mais energia e no estado gasoso, mais ainda. Por isso que elas conseguem se desprender da sua estrutura atômica. Aqui nós temos uma figura ilustrativa em que nós podemos ver desde os estados físicos, como também as mudanças de estados físicos. Então aqui nós temos um estado sólido e vemos que as moléculas desse corpo são todas, formam uma estrutura bem geométrica, bem organizada aqui, todas elas ocupam a sua posição. Não importa que moléculas são essas, se são moléculas de água, H2O, ou se são moléculas de carbono, de gás carbônico, por exemplo, CO2, ou se são moléculas de oxigênio, O2, o importante é que essas moléculas mantêm uma estrutura geométrica bem definida. Embora sofram pequenas variações, pequenas flutuações nas suas posições, vibrações, elas sofrem, claro, mas ainda assim mantêm posições mais ou menos rígidas. Já no estado líquido, as moléculas já estão mais flexíveis, elas não estão tão presas, são as mesmas moléculas anteriores. Aqui no caso, se pensarmos em água, seria gelo, gelo no estado sólido. Já no estado líquido, não precisa ser água, pode ser qualquer cor, por exemplo, um ferro, um metal no estado líquido, as moléculas estão mais flexíveis. E finalmente, quando temos vapor, essas moléculas estão tão livres da estrutura atômica, tão energéticas, que elas se distribuem ao longo de todo o recipiente que as contém. Claro que mesmo as moléculas do estado
gasoso, elas sofrem efeito da gravidade, da pressão atmosférica. Então, por exemplo, o gás de cozinha, ele é um gás muito pesado. Mesmo que a gente solte ele, libere, ele tende a se espalhar pelo chão, porque ele tem uma densidade maior do que o ar. Mas ele vai ocupar o maior volume que ele puder. Bem, esse processo em que o corpo passa do estado sólido para o estado líquido, a gente já conhece, provavelmente vocês já estudaram isso em cursos de ciências mais básicos, é o processo de fusão. Ele está sendo fundido um material sólido, uma substância sólida, numa substância líquida. Então vamos pensar, por exemplo, no gelo, a gente funde o gelo, ele vira água. Ou vamos pensar num ferro, a gente funde o ferro, ele vira um ferro líquido, né? Então nós temos o processo de fusão, que é a conversão de sólido em líquido. Para isso, geralmente, a temperatura constante, a gente faz isso simplesmente cedendo calorias, ou seja, aquecendo, dando bastante calorias através de uma chama, ou calor, né, para esse corpo mudar de sólido para líquido. Ou então, com mais calor, ele pode mudar de líquido para vapor. Então a água, a gente sabe que a 100 graus Celsius, ao nível do mar, a temperatura de 1 atm, se a gente aquecer a água a 100 graus Celsius, ela vira vapor. Outros materiais também, a gente consegue aquecer o ferro até que vire vapor de ferro, vapor do mineral que seja, vapor de ouro, por exemplo, de tão aquecido que ele fica. Então, vaporização é o processo de transformar líquido em gás. Os processos inversos também ocorrem, e para ocorrer o processo inverso, nós temos, na verdade, a perda de calor. Se para ocorrer a fusão e a vaporização, a temperatura, a pressão ambiente, a pressão normal, né, de 1 atm, nós temos ganho de energia, se o corpo perder energia, ele vai sofrer o processo inverso, ou seja, o gasoso vai se transformar em líquido através do processo de condensação ou liquefação, pode ser os dois nomes, e o líquido pode se transformar novamente em sólido através do processo de solidificação. Também pode ocorrer o processo direto, a passagem direta, por exemplo, do sólido para o gasoso, é o que a gente chama de sublimação. Ou pode ocorrer a passagem direta do gasoso para o sólido, é o que a gente chama de ressublimação. Ou às vezes simplesmente chamada de sublimação também. É bom enfatizar, embora eu devo comentar mais à frente, que esses processos de mudanças de estado físico que estamos estudando aqui, eles são ocasionados pelo ganho de calor, ou pela perda de calor. Existem outras formas de alterar o estado físico da matéria, por exemplo, através de pressão, mudanças de pressão. Mas no nosso caso, nós estamos estudando apenas as mudanças de estado físicos em termos de ganho ou perda de calor. Aqui vamos enfatizar que a mudança de estado físico altera a estrutura, mas não a composição molecular da substância. Então, se nós temos água, ela é formada por moléculas de H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu mudo o estado físico, eu altero a forma de ligação dessas moléculas, mas eu não altero as moléculas, continua sendo H2O, seja no sólido, seja o gelo, seja o líquido, a água líquida, ou seja o gasoso, que é o vapor de água. Ainda vão ser moléculas de H2O. Se eu estivesse alterando a composição, a estrutura das moléculas, eu estaria convertendo uma matéria em outra, o que pode ser conseguido não pelo processo de mudança de estado físico, mas por uma queima, por processos químicos, enfim, outros processos. Outra coisa a enfatizar é que a mudança de estado físico ocorre a temperatura constante, e essa temperatura depende da pressão. É o que eu tinha comentado anteriormente. Na verdade não. Aqui outro detalhe muito importante também. Eu tinha comentado sobre a mudança de pressão. Que a pressão, esses processos são por ganhos de calor, mas eu poderia alterar o estado físico por pressão. Esse comentário aqui, a mudança de estado físico ocorre a temperatura constante, é o seguinte: no momento em que o corpo está mudando de estado físico, ele não está mudando de temperatura. Ou seja, na verdade eu tinha comentado isso num slide já de uma aula anterior, que esse processo de mudança de estado físico e o processo de aquecimento, o processo de mudança de temperatura, eles são processos excludentes. Ou seja, ou um corpo muda sua temperatura, ou um corpo muda seu estado físico. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo num processo regular de ganho de calor, ou de perda de calor. Vamos fazer uma classificação aqui dos processos.
Transformações endotérmicas são aquelas que ocorrem com a absorção de calor a pressão constante. Então, aqui está a pressão constante, que isso sim é o que eu tinha comentado anteriormente. Todos esses processos que nós estamos estudando, nós vamos supor que são a pressão constante, porque nós podemos conseguir mudanças de estado físico também por variação de pressão e não por ganho de calor. Mas esse caso nós vamos estudar na termodinâmica e não aqui na termologia. Para nós, só interessa nesse momento as mudanças de estado físico devido ao ganho ou perda de calor. Os processos em que a gente ganha calor, os corpos ganham calor e mudam de estado físico, são as chamadas transformações endotérmicas. Endo aqui quer dizer entrar calor, né? Endotérmica, entra calor. Então são a fusão, a vaporização e a sublimação. Já os processos em que o corpo perde calor para transformar o seu estado físico, são os processos chamados transformações exotérmicas, a perda de calor. São a condensação, a solidificação e a ressublimação. Voltando no slide anterior, esses processos aqui, fusão, vaporização e sublimação, são processos endotérmicos. O corpo precisa receber calor para sofrer esses processos. Já a condensação, a solidificação e a ressublimação são processos exotérmicos. As substâncias precisam perder calor para sofrer esses processos. Enfatizando novamente que o processo de mudança de estado físico por ganho ou perda de calor, ele acontece a temperatura constante. Então, um outro detalhe importante é que o processo de vaporização, que é o processo de transformação de líquidos em gás, né, ele pode ocorrer de 3 formas. Nós temos a chamada evaporação, que é a transformação lenta das moléculas mais energéticas. Nesse processo, algumas moléculas mais superficiais do corpo, que vão adquirindo energia para poder se liberar da estrutura molecular, elas vão sendo lentamente liberadas. E aí o corpo vai se transformando em gás. Por exemplo, uma poça d'água ou as roupas secando no varal. Uma pergunta muito interessante que já aconteceu de me fazer, e eu também pensava nesse problema antes de conhecer um pouco mais a física, era o seguinte: por que se a água ferve a 100 graus, por que quando a gente tem uma poça d'água lá, a gente pisa na poça d'água e não se queima? E essa poça d'água não está a 100 graus, mas ela evapora, ela seca. Então, se ela evapora, ela não deveria estar a 100 graus e queimar queimar os pés da gente quando a gente entra na poça? Na verdade, não, porque o processo de vaporização da poça d'água é a chamada evaporação. Somente a parte superficial da água, a parte mais de cima, vai tendo energia e as moléculas vão sendo lentamente liberadas. Ela não atinge 100 graus para evaporizar. É a mesma coisa as roupas secando no varal. A roupa não vai atingir 100 graus para vaporizar. Agora, o processo de ebulição é uma transformação de quase todas as moléculas ao mesmo tempo devido ao ganho suficiente de calor. Aqui sim, nós temos o exemplo da água fervendo. Se eu coloco uma chaleira de água fervendo, nós cedemos muitas calorias para aquela água, de modo que todas as porções de águas, quase ao mesmo tempo, no mesmo processo, né, vão vaporizar. E aí nós temos a chamada ebulição, formam-se as bolhas, e esse sim é um processo que ocorre a uma alta temperatura. Lembrando que essa temperatura depende da pressão. Ao nível do mar, a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius para a água pura. Na nossa região, a região norte do Brasil, em que a pressão atmosférica é menor que 100 graus, nós também temos uma ebulição a menos de 100 graus Celsius. A pressão atmosférica é menos que 1 atm, nós temos uma ebulição a menos de 1 grau Celsius. E nós temos também o processo de calefação, que é um processo de transformação muito intensa. Há uma cedência muito intensa de energia para as moléculas de água e ela evapora quase que instantaneamente. É o que ocorre quando um pingo d'água ou pingo de um líquido, por exemplo, cai em cima de uma chapa muito quente. Ele chega a ficar pulando em cima da chapa, né? Por quê? Porque há tanta energia ali, tanto calor para ser transferido para a gota, que essa gota fica num intenso processo de transformação em vapor. Então, esse é o processo chamado de calefação. É preciso muita energia, uma energia acima, inclusive, uma energia e uma temperatura acima da temperatura de ebulição necessária para a água, para que ocorra o processo de calefação. Não só para a água, como para qualquer líquido. Bem, então, visto esses processos de transformação, agora vamos passar a medir como ocorre a transformação de estado físico.
através de fórmulas, né, podemos medir, podemos definir medidas e fazer cálculos experimentais. Bem, nós vimos anteriormente, em termos de calor específico e capacidade térmica, que existe a chamada equação fundamental da calorimetria. Naquela equação, nós podemos fazer a relação entre a quantidade de calor que um corpo ganha e a sua variação de temperatura. Se agora nós estamos falando em mudança de estado físico, nós podemos também relacionar a quantidade de calor necessária para um corpo mudar de estado físico. Isso é o que a gente chama de calor latente. Vamos lembrar também que em aula anterior eu defini calor sensível como aquele que provoca alteração na temperatura dos corpos e calor latente aquele que provoca mudança de estado físico. Então, calor latente, representado por essa letra L maiúscula, é o quê? É a quantidade de calorias que uma unidade de massa de um corpo ou substância deve receber ou perder para mudar de estado físico. Então, vamos usar como exemplo a nossa água. A água, ela precisa, por exemplo, para ser congelada, para cada grama de água, a gente precisa retirar 80 calorias. E então essa grama de água vai virar gelo. Ou podemos dizer que cada grama de gelo precisa perder 80 calorias para virar água. Então o calor latente do gelo é 80 calorias. Esse calor latente do gelo a gente chama calor latente de fusão, porque é o calor latente, a quantidade de calorias que o gelo precisa receber para mudar o seu estado físico de sólido para líquido. Isso para cada grama de gelo. Veja que a calor latente é definido pela massa, ou seja, para cada grama. Se a gente falar da água, nós vamos falar calor latente de solidificação, ou seja, a quantidade de calor que a água precisa ceder para se transformar em gelo. Claro, né? O gelo precisa receber calorias para virar água, enquanto que a água precisa perder calorias para virar gelo. Não é verdade? Mas nós também podemos pensar quantas calorias é necessário dar para a água para que ela vire vapor de água. Então aí nós vamos ter o calor latente de vaporização da água, que no caso é 540 calorias por grama de água. Cada grama de água precisa de 500 calorias para que se transforme em vapor de água. No entanto, devemos enfatizar o seguinte: como eu falei anteriormente, só ocorre mudança de estado físico a temperatura constante. Então, se eu tiver água, por exemplo, a 50 graus e eu for cedendo 500 calorias para cada grama dessa água, ela não vai se transformar instantaneamente em vapor. Primeiro, ela vai aquecer até atingir 100 graus Celsius, supondo que estamos ao nível do mar. E a partir do momento que ela está toda a porção de água a 100 graus Celsius, aí sim ela começa a se converter em vapor de água. Então vejam que os processos de aquecimento, de mudança de temperatura e transformação de estado físico são processos excludentes, só ocorrem um por vez. Ou seja, a água precisa estar a 100 graus Celsius ao nível do mar para virar vapor, enquanto que o gelo já precisa estar a 0 graus Celsius ao nível do mar para virar água líquida. Então essa é a fórmula. A quantidade de calor latente é a quantidade de calorias que cada unidade de massa do corpo, ou seja, em gramas, né, cada grama, digamos assim, porque vai dividir, precisa para mudar de estado físico. Vamos ter calor latente de fusão, de solidificação, no caso são o mesmo, né? Fusão e solidificação, porque são processos em que apenas alterna o sinal do calor ganho. Também podemos manipular essa fórmula e perguntar, mas qual calor, que quantidade de calor a gente precisa então para transformar 100 gramas de gelo em água? Então a gente manipula, leva esse M para o outro lado e fica com Q igual a ml, a quantidade de calor necessária para converter tanto de massa de um corpo no novo estado físico. Esse valor L, uma vez que a gente calculou aqui para uma certa substância, ele é um valor experimental, um valor tabelado e vai ser usado em todas as situações com aquela substância, naquele processo de transformação. Lembrando que o L de solidificação, de fusão, são o mesmo para a mesma substância, mas o L de vaporização não é o mesmo do de fusão, por exemplo. É diferente a quantidade de energia que eu preciso para transformar gelo em água e a quantidade de energia que eu preciso para transformar água em vapor de água. A unidade de medida de calor latente é a caloria por grama. Então, Q é caloria, M é grama, é caloria por grama. A gente pode medir também em joules por quilograma, por exemplo, mas a unidade de laboratório padrão dentro da termologia é caloria por grama, referente à água. Vamos ver um exemplo. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é aproximadamente 80 calorias por grama, isso é experimental, é obtido em laboratório,
Quantas calorias são necessárias para derreter 200 gramas de gelo que está a 0 graus Celsius? E para congelar 200 gramas de água que já está a 0 graus Celsius? Então vamos responder a primeira aqui. Eu quero saber a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo. Então Q igual a ml. A massa do gelo é 200 gramas, o calor latente de fusão do gelo, ou seja, para fundir gelo em água, é 80 calorias por grama. Eu multiplico 200 por 80, aqui dá 2 vezes 8, 16, e mais 3 zeros, 16.000 calorias. Observem as unidades, a massa é em gramas, o calor latente é em calorias por gramas, corta gramas e fica só calorias. Então, eu preciso de 16.000 calorias para converter 200 gramas de gelo em água, sem mudança de temperatura, ou seja, o gelo já tem que estar a 0 graus Celsius e vai se converter em água a 0 graus Celsius. Se esse gelo tiver uma temperatura inferior do que 0 graus Celsius, eu vou precisar de um pouco de caloria para aquecer ele até 0 graus Celsius. Mas não é o caso nesse problema. A segunda parte. E para congelar 200 gramas de água? Bem, como o calor latente de fusão e solidificação é o mesmo, então é o mesmo valor aqui. Para a gente derreter gelo, uma certa massa de gelo, e congelar a mesma massa de água, nós usamos a mesma quantidade de calorias. A diferença é que para derreter o gelo a gente cede calorias para o gelo tem que ganhar calorias, enquanto que para congelar a água a gente tem que tirar calorias da água, tem que perder calorias, mas é a mesma quantidade. Então o calor latente de fusão e de solidificação da água é o mesmo. Então esse valor que a gente obteve aqui para derreter gelo é o mesmo valor que a gente vai precisar para congelar a água, com esse detalhe. Para o gelo a gente tem que ceder essas calorias, já da água a gente tem que tirar, né? Então quando a gente fala aqui, ó, quantas calorias são necessárias, a gente tem que dar 16.000 calorias para transformar gelo em água, e a gente tem que tirar 16.000 calorias para transformar água em gelo. Nessa tabela, nós temos várias propriedades caloríficas da água. A água é o nosso elemento de referência dentro da termologia, porque ela é muito fácil de ser experimentada em laboratório, de ser aquecida, fervida, medida, pesada, enfim. Então, nós definimos aqui a água nos seus 3 estados. A água no estado sólido, que é o gelo, a água líquida, pura, e a água no seu estado de vapor, que é o vapor de água. Através de experimentação, a gente descobre o seguinte, que o calor específico, nós já havíamos definido que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama por grau Celsius. Na verdade, a caloria foi definida em termos da água, então por isso que é um valor tão exato, 1 caloria por grama. Já para o gelo, é metade desse valor. Então, se eu tenho 1 grama de água e cedo 1 caloria, essa água aquece 1 grau Celsius. Agora o gelo ele só precisa metade dessa caloria. Então para aquecer 1 grau Celsius o gelo eu só preciso de meia caloria. Isso se eu tiver 1 grama de gelo. Se eu der 1 caloria para 1 grama de gelo, eu vou aquecer esse gelo 2 graus Celsius, porque ele tem um calor específico de metade do calor da água. E o vapor de água também. O calor específico é meia caloria por grama por grau Celsius. Então ele é similar ao do calor específico. Claro, com pequenas variações experimentais, mas aqui foi arredondado para um valor mais exato. Bem, a temperatura de fusão ou solidificação da água, a temperatura em que o gelo vira água ou que a água vira gelo, isso, a pressão de 1 atm, a pressão de 1 atm é ao nível do mar, né? É de 0 graus Celsius. Então a gente sabe que o gelo derrete, né, ou a água congela a 0 graus Celsius ao nível do mar. Na nossa região, por exemplo, é menos do que isso. E o calor latente de fusão? Qual a quantidade de calor para fundir ou solidificar a água? Para fundir gelo ou solidificar água? É 80 calorias por grama. Isso é experimental. Nós já vimos no exemplo anterior. Agora, a temperatura de vaporização ou condensação da água, transformar água em vapor de água ou condensar vapor de água em água, também ao nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm, é de 100 graus Celsius, ao nível do mar. Bem, e o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Então vejam que é muito mais fácil, custa muito menos calorias derreter o gelo do que transformar água em vapor de água. Olha só, 540 calorias é 7 vezes praticamente, né? O valor que é necessário de calorias para fundir o gelo. Nesse próximo slide, nós temos
a curva de aquecimento e resfriamento da água. Aqui nós vamos entender aquele processo que eu falei anteriormente, em que nós não podemos, que são excludentes os processos de mudança de estado físico e os processos de aquecimento. Então veja só, primeiro nós vamos considerar que nós temos água pura, H2O, 1 grama apenas, somente 1 grama de água, quer dizer, só um pouquinho de água, porque depois é só multiplicar pela massa de água que a gente tiver e a gente vai ter os valores corretos. E vamos também supor que nós estamos ao nível do mar, então a pressão atmosférica é 1 atm. Bem, então inicialmente o meu gelo, eu tenho gelo, água sólida, que está aqui a menos 1 grau Celsius. Nesse eixo aqui eu tenho a temperatura, então aqui eu estou mostrando menos 1 grau Celsius, e nesse eixo X eu tenho a minha quantidade de calorias que eu vou ceder para essa quantidade de água sólida. Bem, o primeiro processo que eu vou fazer é ceder meia caloria para esse 1 grama de gelo que está a menos 1 grau Celsius. A gente viu anteriormente que o calor específico do gelo é meia caloria por grama. Então, se 1 grama de gelo ganhar meia caloria, ele aumenta 1 grau Celsius. Então, quando eu ceder meia caloria para esse 1 grama de gelo, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Ele vai sair de menos 1 grau Celsius, mais 1 grau Celsius, ele vai para 0 grau Celsius. Então, houve um aquecimento do gelo. Ele estava a menos 1 e foi para 0 grau Celsius. Isso com meia caloria. Então, agora eu estou aqui na situação de meia caloria no gráfico das calorias, no eixo das calorias. Agora, se eu continuar cedendo calorias, o que acontece? Como esse gelo já atingiu 0 grau Celsius, ele não vai mais esquentar, ele vai fundir, ele vai virar água. Então, eu vou começar cedendo calorias aqui e o que acontece? Ele vai virando água, mas ele não muda a sua temperatura. Veja que ele continua uma reta aqui, ó, em 0 graus Celsius. Então, aqui eu tinha gelo, a entre menos 1 e 0 graus Celsius, e agora aqui eu vou ter uma mistura de gelo e água, até que eu ceda 80 calorias para esse 1 grama de gelo, porque a gente viu que 80 calorias é o calor latente do gelo, ou seja, cada grama de gelo precisa de 80 calorias para ser convertido totalmente em água. Então, no momento que eu ceder 80 calorias, esse gelo e água vai ter virado completamente água, só que ainda vai estar a 0 graus Celsius, porque nesse processo de transformação de gelo em água não houve mudança de temperatura. Bem, quando ele chegar aqui, for totalmente transformado em água, se eu começar a ceder mais calorias para ele, agora ele vai aumentar de temperatura, porque ele não tem mais mudança de estado físico para fazer, ele já está totalmente água. Então, se eu der 100 calorias, a temperatura dele vai aumentando, aumentando, aumentando. E como é 1 grama, e eu sei que o calor específico da água é 1 caloria por grama, então 100 calorias faz 1 grama de água aumentar 100 graus Celsius. Então, quando eu dou 100 calorias para esse 1 grama de água líquida agora, ela vai, tá aqui, água líquida, ela vai aumentando sua temperatura até 100 graus Celsius. Uma vez que ela chegou a 100 graus Celsius, ela não vai aumentar acima de 100 graus Celsius como líquido, porque em 100 graus Celsius, ao nível do mar, ela vira vapor. Então, se eu continuar dando calorias aqui, agora essa água líquida a 100 graus Celsius vai mudar para o estado de vapor. Só que ela vai fazer esse processo de mudança para o estado de vapor a temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, ela não muda a temperatura, mas ela muda o seu estado físico. Seria mais ou menos assim. Essa energia que ela está ganhando, ao invés de estar usando para aumentar o nível de vibração das suas moléculas, ela está usando para liberar suas moléculas uma das outras. Então, ela está mudando de estado físico, mas não está mudando de temperatura. Bem, quando eu cedo exatamente 540 calorias, toda aquela água líquida que foi virando uma mistura de água e vapor, toda ela vira vapor. Então, se eu ceder mais caloria, agora esse vapor que está a 100 graus Celsius, ele vai aumentar de temperatura e vai aumentando, aumentando enquanto eu for cedendo calorias. Então veja, para converter, nós estamos falando de 1 grama de gelo. Para converter 1 grama, eu precisei só de meia calorias para transformar esse gelo para elevá-lo de menos 1 até 0 graus Celsius. É que foi uma pequena variação de temperatura também. Depois eu precisei de 80 calorias para converter 1 grama de gelo em água. Então veja que eu já gastei aqui meio mais 80, 80,5 calorias. Depois eu dei mais 100 calorias para converter esse 1 grama de água líquida, na verdade para levá-lo de
0 graus Celsius até 100 graus Celsius, para elevar a temperatura. Então, 80,5 mais 100 já dá 180,5. Aí eu vou ceder mais 540 calorias, então veja quantas calorias eu preciso usar para converter água em vapor, e ele vai mudar a sua estrutura física, ou seja, vai virar de água líquida para vapor, mantendo a sua temperatura de 100 graus Celsius. E finalmente, se eu dou mais calorias, ele continua aquecendo. Esse processo todo usou 720,5 calorias, que é o somatório das calorias que eu fui cedendo aqui. No processo de transformar 1 grama de gelo de menos 1 grau Celsius até vapor de gelo, 1 grama de vapor de água, na verdade. Claro que aqui, se eu for aumentando, eu vou cedendo mais caloria, eu vou gastar mais caloria e vou aumentando a temperatura. Bem, percebam, pessoal, que quando há aumento de temperatura, o eixo da temperatura é o eixo Y. Então, nesse processo em que há aumento de temperatura, não há mudança de estado físico. Já nas linhas constantes aqui, nas duas linhas, que há mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Aqui nós temos o processo de fusão do gelo em água, e aqui nós temos o processo de vaporização da água em vapor de água. Aqui existe uma seta que indica o seguinte: eu estou fazendo o processo nesse sentido, eu estou aquecendo. Significa que eu estou entrando calorias na substância, ou seja, eu estou cedendo calorias. Eu posso fazer isso, por exemplo, com uma chama, colocando a substância na água, né? Na água não, no fogo. Coloco lá 1 grama de água num recipiente e boto no fogo. Eu vou estar fazendo esse processo de ceder calorias. Eu poderia fazer o processo inverso. Como? Tirando calorias, colocando esse 1 grama de água, por exemplo, numa geladeira, né, num congelador. Então, eu estaria fazendo o processo inverso. Aí essa seta estaria para o lado de cá e as minhas setinhas de calorias não estariam para cima, estariam para baixo, e eu não teria mais 100 calorias, eu teria menos, porque pela nossa convenção, menos calorias é retirar calor e mais calorias é ceder calor para o corpo. Então, esse é a nossa curva de aquecimento, ou se fosse o contrário, a nossa curva de resfriamento da água. Claro que cada substância tem diferentes curvas. Na verdade, assim, a forma de todos os outros corpos vai ser uma forma muito parecida, só que vão mudar os valores, as quantidades de calorias e por aí vai. Bem, vamos ver um exemplo agora sobre esse processo que envolve tanto o calor sensível quanto o calor latente. Vamos frisar aqui, na verdade, antes de passar para o exemplo, um conceito que eu já tinha falado anteriormente. Quando eu estou tendo mudanças de temperatura, esse calor ganho eu chamo de calor sensível. E quando eu estou tendo processos de transformação de estado físico, esse calor ganho eu chamo de calor latente. Então, onde há curvas aqui crescentes, em que eu tenho calor sensível, eu vou usar a minha equação fundamental da calorimetria. E onde há curvas constantes, aqui linhas constantes, em que eu tenho calor latente, eu vou usar essa fórmula de calor latente que nós vimos recente agora nesta aula. Agora sim, vamos ao exemplo. Quantas calorias são necessárias para transformar 200 gramas de gelo, que está a menos 10 graus Celsius, em vapor de água a 110 graus Celsius? Isso ao nível do mar. Essa informação ao nível do mar é importante para que a gente utilize esses valores da tabela, porque todos esses valores da tabela estão ao nível do mar. Se nós não estivermos ao nível do mar, os valores são ligeiramente diferentes. Então, podemos usar, como o exercício diz que estamos ao nível do mar, podemos usar os valores daquela tabela. Nós queremos transformar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor de água a 110 graus Celsius. Já vimos por esse gráfico que não é um processo só. Para que a gente saia de gelo a vapor, a gente tem 5 processos aqui. Um aquecimento do gelo, uma transformação de gelo em água, um aquecimento da água, uma transformação de água em vapor e, finalmente, um aquecimento do vapor. Então, veja, a nossa resolução vai ter 5 etapas. A primeira, nós temos aqui aquecer o gelo, que está a menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, não mais que isso. A 0 graus Celsius, esse gelo pode ser transformado em água. Então, depois, o segundo passo é transformar 200 gramas de gelo em água. O terceiro passo é aquecer essa... A massa não altera, pessoal, são sempre 200 gramas. A massa não é ganha nem perdida nesse processo. Agora eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. O terceiro passo é aquecer... se eu transformei o gelo em água, eu vou ter água a 0 graus Celsius. O terceiro passo é aquecer essa água de 0 até 100 graus Celsius, porque nesse processo a água é líquida.
Uma vez que eu cheguei a 100 graus Celsius, aí sim a água vai se transformar em vapor de água. E finalmente aí eu posso aquecer o vapor de água de 100 a 110 graus Celsius. Quando eu digo que são 5 etapas para a gente calcular. Para a gente fazer experimentalmente, bastaria pôr no fogo e deixar entrar calorias, o processo ia ocorrer naturalmente. Mas para cálculo a gente tem que separar nessas 5 etapas, porque cada uma segue as formulazinhas e procedimentos diferentes. Então, a primeira etapa, na verdade todas as etapas estão aqui nessa resolução. Lembre-se que a primeira etapa é aquecer o gelo, né? Então, o Q1, ou seja, a quantidade de calor 1 necessária para aquecer o gelo. Então, a formulazinha para aquecimento, a equação fundamental da calorimetria, mc ΔT. São 200 gramas para todos, vezes o calor específico do gelo, tá? Tenham cuidado, porque se eu estou falando do gelo, é o calor específico do gelo. Então, é meio, basta olhar na tabela. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é T final menos T inicial. Então, o gelo, ele estava a menos 10 e ele tem que ir até 0. Então, quem é a final? 0. E a inicial é menos 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura final é 0, menos da fórmula, porque tem um delta aqui, e a inicial é menos 10. Menos 10 graus Celsius. Fazendo essa continha, 200 vezes meio dá 100. E aqui, 0 menos menos 10, menos com menos dá mais, fica 10. 100 vezes 10, 1000 calorias. Então, eu vou usar 1000 calorias, eu vou ter que ceder 1000 calorias para que o gelo saia de menos 1 grau Celsius para 0 graus Celsius. Vocês vão dizer, professor, mas não era somente meia caloria? Era meia caloria se eu tivesse 1 grama de gelo. Mas eu tenho nesse problema 200 gramas de gelo, por isso que eu multipliquei pela massa. A segunda etapa é transformar 200 gramas de gelo em água. Bem, agora que o gelo está a 0 graus Celsius, como que eu transformo em água? Basta usar a equação aqui do calor latente, Q2 igual a ml. São 200 gramas vezes o calor latente de fusão do gelo. Então, para fundir gelo, o calor latente é 80 calorias por grama, que é o exemplo até, inclusive, que nós resolvemos anteriormente. Então, 200 vezes 80 dá 2 vezes 8, 16, 3, 0, 16 mil calorias. Então, veja que eu gastei muito mais calorias para fundir o gelo do que para elevar ele em 1 grau Celsius, não é verdade? O terceiro processo é agora aquecer essa água, porque virou água, até 100 graus Celsius. Então, eu uso a mesma equação fundamental da calorimetria que usei aqui na primeira etapa. Então, massa 200, calor específico 1. Notem, aqui era meio porque era o calor específico do gelo. Agora aqui eu já tenho água. Então, é o calor específico da água. 200 vezes 1 e a variação de temperatura. A água vai de 0, que é a inicial, até 100, que é a final. Então, 100 menos 0. Portanto, 200 vezes 100, que vai dar 20 mil calorias para levar a água. Então vejam que 20 mil é um valor muito próximo de 16 mil. Para aquecer água é só um pouquinho mais difícil do que converter gelo em água, né? Solidificar, derreter gelo gasta bastante calorias. Bem, e finalmente nós vamos agora transformar essa água a 100 graus Celsius em vapor de água. Então novamente eu uso a equação do calor latente, que é igual a ml. A massa continua sendo 200, pessoal, notem que a massa não se altera, seja gelo, seja água, seja vapor de água, eu estou falando da mesma porção, então continua sendo 200 gramas. E o calor latente para vaporizar água é 540, só vocês olharem na tabela lá. É bastante alto, multiplicando 2 vezes 54 dá 108, 3 zeros, 108 mil calorias. Então veja como eu gasto muito mais calorias para converter água em vapor do que para aquecer a água ou converter gelo em água, por exemplo. Finalmente, agora que eu já tenho vapor, eu vou para o último processo, que é aquecer esse vapor de 100 graus Celsius, que ele está, até 110. Então, mc, a massa é 200, o calor específico do vapor é meio, não é 1, é meio, igual ao do gelo, e a variação de temperatura é 110, porque eu quero que ele vá até 110, menos 100, que é a temperatura inicial do vapor. Se fosse menos de 100, ele estaria na forma líquida e não seria vapor. Então, 200 vezes meio dá 100, vezes 110 menos 100 dá 10, então 100 vezes 10 dá 1000. Ou seja, aquecer vapor é a mesma coisa que aquecer gelo. É muito parecido. Agora, transformar água em vapor gasta muito mais caloria do que transformar gelo em água. É um processo muito mais energético. Eu gasto muito mais energia para separar as moléculas da água para virar vapor do que para separar as moléculas do gelo e virar água. Bem, então aqui eu tenho a soma das calorias, porque eu quero saber quanto que eu gasto de calorias, então eu tenho que somar todas elas.
Então a quantidade de calorias totais, o calor total, né, é a soma desses várias etapas aqui, dos vários calores das várias etapas. Então eu somo 1.000 mais 16.000 mais 20.000 mais 108.000 mais 1.000. A forma fácil a gente faz aqui, ó, 1.000 mais 1.000 dá 2.000, 2.000 mais 108 dá 110.000, mais 20, 130.000, mais 16, 146.000 calorias. Então eu gasto 146 quilocalorias para transformar gelo, para 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até vapor de água a 110 graus Celsius. Então vocês viram que nós usamos vários processos. E se eu quisesse fazer o processo contrário, transformar o vapor em gelo, aí eu teria que retirar calor. Então, basicamente, eu teria que pôr um sinal negativo nessas fórmulas. Nessa fórmula do ΔT, não preciso pôr sinal negativo, porque quando eu colocasse aqui as variações de temperatura, final menos inicial, já ia aparecer o sinal negativo, porque eu teria que pôr os valores ao contrário, não é verdade? Agora, na equação do ml, que não tem sinal, é só um valor absoluto, eu teria que colocar o sinal de menos, porque eu estaria tirando o calor para que o corpo congele, né, para que o corpo diminua a sua temperatura, ou, na verdade, para que o corpo faça o processo de condensação e de solidificação. Então ficaria um sinal negativo aqui, um sinal negativo nas outras. No final a soma ia dar o mesmo valor, só que com sinal negativo, enfatizando que para obter, para fazer o processo inverso eu preciso retirar calor. É um processo exotérmico. Enquanto que esse processo que eu fiz foi cedendo calor, é um processo endotérmico. E com esse exemplo, então, concluímos nossa aula sobre mudança de estado físico e quantidade de calor.